Bom dia, vou explicar para vocês a aula de português do dia 29/7. Querida aluna, querido aluno, iniciaremos a etapa 2, conhecendo as fábulas. Você iniciará a leitura das fábulas na atividade 2A, Fábula, Finalidades e Conteúdo, nas páginas 178 e 179. Em seguida, responda as questões em seu caderno. No caderno é para responder as questões. O que está aqui, daqui para baixo, tá escrito somente para leitura, tá? Então, vamos ler, tá, essas explicações. O que podemos pensar durante ou depois das leituras das fábulas? Então, depois que você lê O Ratinho e o Gato e o Galo, você vai perguntar para você mesmo, não é para responder no caderno. Só para você pensar sobre as respostas dessas perguntas, para você entender melhor. Quem são as personagens da fábula? Então, lista na sua cabeça quais são os personagens, sem olhar, tá? Como cada uma é descrita? Como que cada um deles é descrito? Como que é o ratinho? Como que é o gato? Como que é o galo? Se você não lembrar, leia de novo. O que acontece com elas? O que acontece na fábula? O que vocês entenderam da moral? Então, lá no fim da fábula tem a moral, tá? Qual é o ensinamento, tá? Leitura da outra fábula, O Rei dos Macacos e Dois Homens, e discuta as mesmas questões anteriores. Então, você vai pensar nessas mesmas perguntas para essa fábula também. Após a leitura das fábulas, quer dizer, depois que você lê as duas, tem outras perguntas para você pensar. Se há moral em todas ou se dá para retirar a moral de todas? Qual a relação entre a moral e a história? Qual o objetivo de histórias como estas, das quais podemos extrair ensinamentos ou lição de moral? Então, para que eles inventaram historinhas que têm ensinamentos? O que eles querem com isso? Que tipo de personagem elas têm? Então, presta bem atenção que tipo de personagem, tá? Por exemplo, ratinho, gato, galo, e macaco e homem, tá? Pensa no jeitinho que são cada um deles, tá? Poderíamos mudar os personagens sem alterar o conteúdo da história ou a moral? Dá para trocar o ratinho, o gato, o galo, o macaco e homem por outros sem alterar a história, sem perder o jeito que está sendo contado, ou sem perder a moral, tá? Se fosse outros animais, será que ia fazer o mesmo ensinamento? Será que ia dar certo a história? Será que você ia entender do mesmo jeito? E agora tem comentários sobre algumas características das fábulas. Então, esses comentários é para vocês entenderem sobre fábulas, tá? Todas as fábulas têm as mesmas características, tá? Então, eu vou deixar um tempo aqui na tela para vocês lerem, para aqueles que não estão baixando o arquivo, tá? Estão fazendo a leitura só pelos vídeos. Se precisar ler com mais calma, dá pause no vídeo, tá? E leia com calma. Então, aqui tem a página 178 e a 179, tá? Essas duas páginas só tem as duas fábulas, tá? Não tem mais nada para fazer, para ler no livro as duas fábulas só, tá? Agora sim, ó, no caderno. Então, no caderno vocês vão colocar a data, escrever isso daqui, tá? E vão responder as perguntas, tá? Então, para quem não baixou o arquivo, só vai pausando para ir copiando, tá? Ambos os textos
1 e 2 possuem apenas animais como personagens das fábulas? Explique sua resposta. Então, é só animais ou aparece outro tipo? Tá? Explique por que você colocou sim ou não. No texto 1, qual o principal motivo que leva a mamãe rata a dizer ao seu filho que ele estava enganado? Então, ela diz para ele, você está enganado, né, sobre o gato. Gente, leia as fábulas antes de ver essa explicação, tá? Ela disse isso porque o ratinho era muito jovem para diferenciar os animais, ele não conhecia os animais, era a primeira vez que ele estava saindo, né? O ratinho era desobediente, mal educado, por isso que ela falou que ele estava enganado. No texto 2, qual comportamento humano influenciou a decisão do rei dos macacos? Então, o que o humano fez, tá, na história para o rei dos macacos ter aquela decisão? O ser humano disse ou não disse a verdade numa situação de confronto, ou ele preferia ser um animal ao invés de um humano, tá? Se você tivesse que substituir, quer dizer, trocar os animais do texto 1, o ratinho, o gato e o galo, quais animais você escolheria para escrever uma fábula com a mesma moral apresentada? Então, pensa que outros animais você colocaria no lugar do ratinho, do gato e do galo, que não mudaria a moral, não mudaria nada se trocasse, tá? Pensa que o jeitinho que é o ratinho, o gato e o galo, para poder trocar pelos animais certos, tá? No texto 2, você acha que os dois homens poderiam ser substituídos por animais? Explique sua resposta. E aí a resposta pessoal, tá? Você vai pôr sim ou não para essa pergunta e explicar por que você acha que dá para substituir ou não, tá? Então é isso.